galerinha! Olá, turma! Tudo bom com vocês? Espero que estejam todos bem. Chegamos em mais uma quinta-feira, né? Estamos aí nos aproximando de um final de semana que eu creio que vai ser uma maravilha para todos, não é isso? Então, hoje, Tia Kézia está aqui vindo na telinha de vocês com um assunto de matemática, né? A videoaula de hoje vai ser uma aula sobre matemática e nós vamos falar sobre o assunto que nós já estamos vendo nas aulas online, que é sobre a decomposição dos números. E aí, decompor o número é você separar ele, né? Dividir ele por partes de acordo com a classe dos números, de acordo com as quantidades de ordens. E na aula passada de online, né? Tia Kézia trouxe o ábaco para mostrar um pouquinho para vocês essa relação aí do que é classe, do que é ordem, tá? E Tia Kézia falou para vocês que as ordens são, as ordens são unidade, dezena, centena, unidade de milhar, dezena de milhar. E tem mais um aqui, lembra que a Kézia pegou uma caneta para representar? Que é a centena de milhar. Tia, o ábaco ele é extenso? Sim. Temos ábaco também com outras classes. Por enquanto, a gente só vai ver a classe das unidades simples e a classe dos milhares, tá bom? Que é esse ábaco aqui que está representando. Nas unidades simples, nós temos aqui, né, na classe das unidades simples, nós temos a ordem da unidade, a ordem da dezena e a ordem da centena. Nas unidades simples. Na classe dos milhares, que são essas três aqui, nós temos a unidade de milhar, a dezena de milhar e a centena de milhar, tá certo? Então, nós temos aqui um ábaco com duas classes, a classe das unidades simples e dos milhares, só que essa dos milhares, ela está incompleta, tá bom? Então, Tia não vai usar muito esse ábaco, porque ele está incompleto, precisaria de mais uma ordem aqui, tá bom? Mas vamos utilizar o que nós temos, né? O papel, o piloto, a caneta e assim vai. Qualquer dúvida que surgir, vocês podem aí deixar e depois perguntar a Tia Kézia em outro momento, tá certo? Não tem problema. No momento da aula online, tá bom? Inclusive, já adiantando, Tia Kézia vai ter que pular a questão 2, tá bom? Então, a questão 2 nós iremos fazer na aula online, tá certo? Em um momento da aula online, Tia Kézia vai abrir um espaço para a gente fazer a questão 2, porque ela exige que Tia Kézia use a escrita. Então, eu precisaria de um quadro para explicar passo por passo e para vocês poderem compreender melhor, tá bom? Então, a 2 nós iremos fazer na aula online, tá certo? E aí, nós vamos fazer a questão 1 da página 30, que diz assim: decomponha cada um dos números a seguir de acordo com o valor de cada algarismo. Então, vamos decompor o número da letra A, que é 162.000, esse que Tia Kézia está colocando na tela de vocês, e 905. Então, a gente lê 162.000, porque ele está na classe, aqui ó, dos milhares, tá? E 905, porque está nas unidades simples. Tia, por que é importante eu saber qual é a classe dos milhares e qual é a classe das unidades simples? Porque quando a gente for fazer a decomposição, nós iremos dividir de milhares, né? No caso de 1.000 para 1.000 e de unidades simples. Por exemplo, nessa questão, 162.000,
tá? Então, ele pertence à classe dos milhares. Logo, para a tia Kézia decompor esse número, eu tenho 162 mil. Então, para eu decompor, eu vou precisar colocar quanto aqui? 100 mil, que é do 162 mil, certo? Então, 100 mil. Tia Kézia vai aí, vocês vão colocar junto com tia Kézia 100 mil, certo? Vão colocar o sinal de mais, porque aí a gente vai, olha só. Tia Kézia colocou aqui 100 mil, certo? São 5 números zeros, tá bom? 100 mil. Depois, a gente vai colocar agora 60 mil, certo? Porque é 162 mil. Então, a gente vai colocar mais 60 mil, mais... Quanto, tia Kézia? Quanto eu tenho aqui, ó? Tia colocou 60 mil, que é desses 60 mil aqui, tá bom? Mais, tia Kézia colocou mais aqui, 2 mil. Completei a classe dos milhares. 100 mil, mais 60 mil, mais 2 mil. 2 mil com 3 zeros, certo? Aí, mais, agora a gente não vai mais colocar mil, porque agora nós vamos para as unidades simples, que é 905, tá bom? Então, a gente vai colocar mais 900, então vocês vão colocando aí, mais 900, mais, tia, o zero aqui, ele é dezena, certo? Ó. Centena, dezena, unidade. Então, o zero está representando a dezena. Então, não preciso colocar. Se caso aqui tivesse 1, por exemplo, se fosse 915, você ia colocar aqui, certo? Mas aí, como não tem, a gente não precisa colocar. E 5 unidades. Então, 905 mais 5. Então, a questão A vai ficar assim. 100 mil, que é de 162, cento, mais 60 mil, que é de 62 mil, ó. 60 mil, mais 2 mil, que ainda é da classe dos milhares, mais 900, que é das unidades simples, 905, tá beleza? Dessa mesma forma, vocês vão fazer a decomposição dos números a seguir. Então, o número da letra B, 302.720. 302.720. Vão fazer a letra C, 670.844. E a letra D, 100.204. A questão 2 é a questão que nós vamos fazer na aula online. A questão 3, da página 31, é para vocês descobrir aí quais são os números que está indicando em cada retângulo colorido desse. Então, no primeiro quadro, vocês têm aí, ele diz assim, que o algarismo 5 vale 500 mil. O 4 vale 4 mil. O 9 vale 900. E o 4 vale 40 e o 2 vale 2 unidades. Então, que número ele está representando aí nessa frase? Então, se é 500 mil, então, e 4 mil, nós vamos ter 504 mil, não é isso? E 942. Então, o primeiro número aí, que já deu uma dica de como vocês podem fazer a leitura. Então, se é 500 mil, eu vou ler 542.
504.942. Então, vocês procuram aqui abaixo, ó, tá? A resposta que se refere a cada um desses aqui, tá bom? E circula aqui embaixo. Tá bem facinho, vocês vão conseguir fazer. Na questão 4, vocês vão pensar em 3 números. É parecido com essa outra questão aí, da questão 3, só que vocês vão pensar em 3 números diferentes que tenham até a ordem da centena de milhar. Então, vai ter que ter as 6 ordens, tá bom? Então, vão ter que ter, ó, o número que vocês vão escolher vai ter que ter a unidade, a dezena, a centena, a unidade de milhar, a dezena de milhar e a centena de milhar, tá certo? Vai ter que ser um número que tenha 6 ordens. E aí, quando vocês fizerem, vocês vão criar pistas, tipo essa daqui, dessa atividade, tá bom? Vão criar pistas e vão escrever para o colega descobrir, tá certo? Só como nós já estamos na sala, a gente ia fazer a troca de livros. Vocês fazem o registro e aí depois, em uma oportunidade, quando a gente tiver um tempinho nas aulas online, tia Kézia pode, de repente, né, que não vai dar para ouvir todos, pedir para algum aí compartilhar o que colocou para a gente tentar descobrir, tá certo? Na página 32, vocês têm na questão 5, que diz assim: em cada item, vocês vão escolher no quadro 6 números de ordens diferentes e vão formar novos números de modo que sejam os maiores possíveis. Então, a regrinha é simples, tia Kézia. Vocês vão precisar pegar os números maiores, tá? Então, aqui está o quadro, tá bom? Aí, vocês vão pegar, por exemplo, eu preciso formar um número que ele seja o quê? Maior, os números maiores possíveis. Então, eu vou logo procurando qual é o maior número. O maior é 100 mil ou é 40 mil? 100 mil. Então, vocês já colocam lá embaixo. Então, o maior é 100 mil. Qual é o próximo número maior? 40 mil ou 7 mil? 40 mil. Qual é o próximo número maior? Sempre vão procurando o número maior, certo? Então, 7 mil é o próximo maior. Depois de 7 mil, quais são os maiores aqui? 900 ou 700? 900, né? Qual é o próximo maior? Eu tenho 50, tenho 60 e tenho 20. Qual é o maior? 90, 60, né? No caso, vocês vão colocar 60. E qual é o menor número? Então, vamos lá, já tá chegando em 6, tá? Ó, já fizemos 1, 2, 3, 4, 5, 6. Falta só um pra gente completar e colocar lá embaixo. Então, o próximo número maior, nós temos o 3, o 5 ou o 8? Para formar a unidade. Nós temos o 8. Então, vocês vão lá e vão colocar. Então, olha só. O primeiro que tia Kézia criou foi esse aqui, certo? Então, eu peguei dos números maiores, começando com a unidade de milhar, com a centena de milhar, não é isso? Depois, dezena de milhar, depois, unidade de milhar. E aí, depois eu vou para a classe das unidades simples, tá certo? Aí, tia Kézia vai formar um número. Vocês vão escrever aí embaixo qual foi o número que foi formado, tá bom? Vão fazer isso também na questão B, procurar os maiores números para escrever. E na questão C também, tá certo? Então, galerinha, olha só. Lembrando que a atividade foi só essa, certo? A página 30 até a 32.
Vocês só vão precisar fazer com tia Kézia a questão 2, tá certo? Qualquer dúvida que surgir, não se aperreie. Guarda aí um pouquinho, em um momento de aula online, pergunta a tia Kézia ou manda um WhatsApp, faz uma chamada lá no WhatsApp que tia Kézia pode estar explicando, tá certo? Então, fiquem com Deus, boa quinta-feira, bom estudo e até a próxima. Tchau, tchau!